Andy Burnham torna-se líder do Partido Trabalhista e primeiro-ministro do Reino Unido. Boa. Então pessoal, a gente já fez um episódio sobre quem era o Andy Burnham, né? Quando ele estava prestes a se tornar o líder, ele de fato se tornou. Foi no começo dessa semana, não foi agora. Mas a gente resolveu dar um tempinho pra ver o que ele vai fazer, o que a mídia vai escrever sobre ele. E ver se aconteceu alguma coisa, né, nesses primeiros dias, assim. Eu acho que dá pra falar mais sobre o que levou ele, as expectativas que ele carrega junto. Exato. E o que ele fez, né? Ou o que ele quer fazer. Exato, o que ele quer fazer. Já, até tem algumas políticas aqui que ele propôs, então, passando por matéria. O foco do governo dele vai ser em economia, basicamente, o que é um pouco diferente, né? Eu acho que tem um tempo como o pessoal de esquerda não tem um foco econômico mesmo, né? Desde a era Obama, o pessoal basicamente só foca em coisas identitárias, assim, eu diria. O Keir Starmer meio que não tinha muito foco, né? O foco dele era tipo, cara, não sou direita. O foco dele era não ser comido, né? Pois é. Quer dizer, opa. Mas enfim, o Andy Burnham vai ser uma coisa de economia, e aí já tem muita gente duvidando. Ele fala muito sobre sem-teto. Então, morador de rua, que é um problema aparentemente crescente no Reino Unido, não sei, nunca fui, mas pelo que falam é real. E ele, que já foi prefeito de Manchester, aparentemente fez uma gestão ok em termos de morador de rua por um tempo. A gente pode falar sobre isso. O que mais? Não, isso é uma pauta pessoal dele, né? Parece que ele mesmo frequenta abrigos, moradores de rua, e ele doa boa parte do salário dele pra isso também. Pois é. É tipo a parada dele. Ele tem coisa de cortar imposto, então já tem aqui corte de imposto sobre eletricidade. Tem congelamento de aluguel, que é uma das políticas econômicas queridinhas mais retardadas do pessoal da esquerda no primeiro mundo. Graças a Deus essa porra ainda não chegou no Brasil, mas vai chegar. Ele tem coisa de aumentar imposto. E isso literalmente de hoje. Estou concedendo a milhares de pubs, clubes e casas de show um desconto de 20% dos impostos comerciais. Então ele tá baixando o imposto em pub, né? Interessante. Que eu acho uma política bem legal, sem sacanagem. Maneiro, né? Vai na linha de... E a gente acho que já debateu isso em outras eleições, mas a tua primeira medida tem que ser só popular, cara. Tipo, não pode ser... Idealmente, eu consideraria, não faça nada divisivo. A primeira é pra galera, tem que jogar pra galera. Entrei, olha teu prêmio. Dá um docinho, assim, na boca do povo. E essa coisa de pub é 100% isso. Então, enfim, só recapitulando um pouco do perfil do Andy Burnham, né? Como ele é diferente do Keir Starmer que veio antes. A foto dele aqui a porra de um cartão, é uma merda, né? No Twitter. Mas, enfim, eu vou tentar pegar uma foto com a cara do Andy Burnham. Ele é esse mano aqui. Então, ele é de Manchester, que é do norte da Inglaterra. Tem um background, assim, mais classe trabalhadora, né? O working class, que se fala no Reino Unido. Seria equivalente à classe média baixa, assim, no Brasil. É o famoso blue collar, né? Blue collar, exatamente. Colarinho azul, quer dizer que você trabalha com las manos. Com las manos e com las máquinas, né? Você não trabalha com computador. Enfim, é meio que o contraste entre ele e o Keir Starmer é bem interessante, porque o Keir Starmer era super burocrata, meio eurocrata, era literalmente advogado de direitos humanos. Era um Barroso, porra. O Keir Starmer era literalmente Barroso primeiro-ministro, era tipo isso. Pois é, e teve um resultado não muito diferente do que eu imagino que se o Barroso fosse presidente do Brasil, que foi uma merda e todo mundo odiava ele. E aí o Andy Burnham, ele meio que puxa o partido um pouco mais pra esquerda, por incrível que pareça, né? Mas é isso, é uma esquerda menos identitária, é uma esquerda mais econômica, que, cara... As coisas do dia a dia, né, cara? Eu acho que muito da plataforma, da campanha, né? Eu acho que vai acabar sendo o governo dele, vai ser voltado pra aquelas coisas que te incomodam no teu cotidiano. O aluguel tá muito caro, o pub da minha rua fechou, a comida tá caro, tem morador de rua Energia tá cara. Energia tá cara, vai ser interessante essas coisas, vai ser mais populista, né? Vai estar mais à esquerda, naturalmente, mas pode ser mais interessante, né? Eu acho que a gente vai falar sobre a campanha, até tem um tweet muito bom do Druco que passou sobre, mas eu acho que resgata um pouco da vibe do Mandani, que é tipo, eu sei que tá apertado, mas eu vim trazer esperança, eu vou baratear tudo, vai ficar tudo melhor, você vai viver melhor, vai ser mais nesse tom, assim, mas é difícil, porque assim, os desafios econômicos do Reino Unido são muito, muito maiores do que os de Nova York, né? Com certeza, com certeza. O Reino Unido tá numa pindaíba fodida. É muita dívida, é arrecadação que cai, é gasto que não dá pra cortar. É o Andy Burnham navegar essa... Pode dar muito errado, né? Eu acho que a chance de dar errado é tipo 90%, assim, mas vamos ver. Mas, pois é, eu acho... A diferença do Burnham pro Mandani é que o Mandani ele ainda é meio ácido. Então ele fala muito sobre odiar bilionário. Tinha várias pessoas no gabinete do Mandani que já fizeram declarações contra brancos. A própria mulher dele já fez tweets sobre o ressentimento dela com homens brancos, mulheres brancas, esse tipo de coisa. Então o Mandani tem um pouco desse ressentimento étnico, né? E o Burnham não, ele é de Manchester, a cidade que ele ganhou, se eu não me engano.
o distrito que ele ganhou, né, pra virar membro do parlamento, pra poder se tornar primeiro-ministro, é um distrito equilibrado do ponto de vista étnico. É muito diferente, sei lá, do Sadiq Khan, que é o prefeito de Londres. O nome dele é Sadiq Khan, ele é um homem com origem paquistanesa, ele é muçulmano. E ele tem essa coisa um pouco do conflito étnico. O Andy Burnham não, ele é um inglês, cara. Englishman. Sabe? Não, o distrito dele é bastante inglês também, né? Pois Isso é uma coisa que chamou a atenção na escolha que... Bom, tem esse desafio político posto no horizonte do socialismo inglês, né? Do trabalhismo inglês, que é o Reform, que é o partido favorito já há algum bom tempo. É um partido que dialoga muito bem com essa classe trabalhadora, que é importante, né? A parte representativa, né? A maior parte do eleitorado, né? E aí, as esquerdas contemporâneas não sabem como fazer. O Andy Burnham, goste ou não, conseguiu, né? Conseguiu. Ele tá ele vem de um distrito que tem esse perfil onde ele é muito hegemônico há muito tempo. Então, pois é. Vamos ver. Acho que vale a pena a gente começar com um tweet do Drukpa, que é meio que um comentarista social, né? Ele é inglês, né? Então ele, enfim, tem bastante conhecimento para falar sobre isso. E é sempre cultural, e ele fez um resumo cultural sobre o que a candidatura dele resume, que é bem interessante. Então, o que é buzzballismo? Aí parece que buzzball é um tipo de bebida lá no Reino Unido, meio de festa, né? é tipo corote. Eu Não nunca é tipo corote, porque só não tem o aspecto de ser fudido dele. Isso é de morador de rua, né? Mas é tipo, quem é mais velho um pouco? Pega a catuaba, sabe? É meio trendy. É a bebida. É o drink da mansão maromba, talvez. É o sabor energético. É a campanha sabor energético, só que imagina o sabor energético fosse pra. Só que meio Oasis, né? E pra mulher, cara. Se o sabor energético fosse mais feminino. Não sei se já a essa altura do campeonato tá fazendo sentido, mas é tipo isso. Pois é, então vamos lá. O que é buzzballismo, né? O que é sabor energético-ismo? A ascensão política... Ação espúria, absurda, Pois barbárie. O que é sabor energético só que pra mulher com tom de Oasis-ismo? A ascensão política de Andy Burnham trouxe, de certa forma, uma pequena recuperação para o Partido Trabalhista. Em parte, talvez, devido à sua adesão ao buzzballismo. Ou seja, a política se apresentando como não política, com a sensibilidade estética de uma jovem de 19 anos. Skullbeatsismo. Perfeito. Boa. É isso. E ele pontua aqui, uma mulher jovem de 19 anos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um bom exemplo de buzzballismo em ação é a maneira como, sob a liderança de Andy, o jogo nas redes sociais do Partido Trabalhista, influenciado por conteúdo produzido por mulheres jovens de 19 anos, de esquerda, melhorou visivelmente. Lamento dizer, mas acho que pelo menos parte disso é bom. Bom como? E o Drukpa é um cara de direita, tá? Então, só pra dar esse contexto. Bom no sentido de que os novos vídeos geralmente estão no topo das tendências populares no TikTok e não significativamente abaixo delas. Então a ideia é essa, que o Andy Burnham, ele meio que... Não é que ele tá estabelecendo tendências, mas ele tá, cara, seguindo tendência bem. Ele não tá seguindo tendência atrasadaço, tá ligado? Que seria o equivalente ao que o governo, sei lá, o Alckmin, vê os vídeos do Alckmin são toda coisa tipo, cara, o que foi tendência 3 anos atrás na bolha homossexual no Twitter, aí o Alckmin faz um vídeo... É o mesmo a comunicação do Lula, cara. É relativamente datada também, né? Pois é. Enfim. Então, elas são neo-tumbleristas, descoladas de um jeito que garotas de 19 anos gostariam. E às vezes são até engraçadas de verdade. E frequentemente personificam uma disposição melhor expressa na gíria feminina do final da geração Z, como na minha era... On my tongue era shit. Ah, é verdade. Só que são várias frases que fazem sentido em inglês, né? On my bread era. Exato. On my labor era. Pois é. Pode ser melhor expressado em gírias da geração Z como na minha era X, então besties, comfies, he ate, she ate, né? Existe essa porra em português? Ele comeu? She ate. É que esse é o negativo, né? O oposto de mog, eu acho. É? Eu acho que é positivo, cara. Não é o oposto de mog, mas she ate. Eu acho que isso é bom, cara. Enfim. I'm literally screaming também, né? Enfim, então gírias de mulher da geração Z na anglosfera. Se você quiser derrotar os babacas, né, que em inglês tá chuds, se você quiser beat the chuds, você não fica com raiva deles e escreve ensaios furiosos sobre o porquê eles são maus. Você simplesmente age como se você fosse inegavelmente mais legal, como se fosse tão legal que nem se envolve com política. Não política é a sua política. Os chuds fazem política, mas você está acima da política e, portanto, é apolítico. Você só quer coisas legais. Eu acho isso uma excelente diretriz no geral, né?
Sabe? Eu sinto que você ser meio raivoso não é uma coisa legal. Pra apresentar a campanha, acho que sim. Sabe? Tem funcionado, né, na verdade. Assim, raivoso já funcionou. Não diria que o Trump, né, mas É porque o Trump, ele é raivoso, mas ele é engraçado também, né? Pois ele consegue ser raivoso sendo legal ao mesmo tempo. Uma coisa, assim, raivoso, ressentido, meio Sabe? que, tomaram isso da gente. Que é uma das críticas que o pessoal faz ao partido do Restore Britain, né? São os caras muito... o Chuds... Destroy the church, mano. Sabe? Enfim. Estou brincando, mas também não estou. Em toda a sociedade, ditando tendências, as mulheres de 19 anos estão bastante à frente do seu tempo. Por que buzzballismo? Um buzzball é um coquetel pronto para beber, vendido em recipientes plásticos, esféricos e coloridos. Corote, basicamente. Skol Beats, cara. Melhor. Que recentemente se tornou popular entre um grupo mais jovem, especialmente entre o tipo de mulher que apoia a política Burnhamita. Nos eventos de posse de Andy Burnham, ele foi fotografado autografando buzzballs para essas influenciadoras mais jovens que sua equipe aparentemente havia convidado. Presumivelmente, alguém havia notado sua crescente popularidade online e percebido que elas precisavam disso. Em junho de 2026, sugeri que a estética vencedora para o Partido Trabalhista de Andy Burnham seria o norte com característica de Oasis, mais Grã-Bretanha da Pantera cor-de-rosa, já que isso é retoricamente adorável o suficiente para ter uma chance contra o populismo. O norte é aquilo que a gente falou, né? O norte do Reino Unido é mais classe trabalhadora, eu acho que é isso que ele tá querendo dizer, sabe? Eu não sei se tem uma coisa das bandas do Reino Unido serem mais do norte, porque o Beatles é meio do norte, né? O Oasis eu acho que também é. O Oasis sabe? Eu acho que... Também eu não acho que o rock tá contido, o rock britânico tá contido lá não, mas eu acho que aquela estética meio... Aqueles casacos, meio corta-vento, meio Barbu. Exato. E meio que atitude meio foda-se, sabe? Uma coisa diferente do cara de Londres, que seria mais preppy, né? Exato, mais grosseiro, né? Mais popular, assim, eu acho. Enfim, mais Grã-Bretanha da Pantera Cor-de-Rosa, não sei que porra é essa, já que isso é retoricamente adorável o suficiente para ter uma chance contra o populismo. Para o bem ou para o mal, até agora foi essencialmente isso que Andy fez, com uma exceção que ele também teve a incrível perspicácia de incluir um terceiro elemento extra, a aceitação das preferências estéticas das mulheres da geração Z mais avançada. Isso eu acho uma coisa interessante, porque o Keir Starmer não era um cara legal, ele era um cara pesado. Sabe? Talvez ele representasse Londres, no sentido de Londres é uma cidade que tá sempre nublada, entendeu? Sempre frio, tá sempre chuvoso. O Keir Starmer é um cara chuvoso, entendeu? Caralho, mas aí você o não norte acha? Da Inglaterra... O norte também é, né? A Inglaterra inteira é uma merda nesse caso. Exato. Mas você não Você acha que tem algo sunny about... O Andy Burnham é um cara mais... Mas alegre, mas não muito também, né? Vai. Eu acho que tem um trabalho de marketing legal. Ele tem a mesma cara de currado do Keir Starmer. Talvez um pouco menos. Mas talvez um pouco mais também. Tá na margem de erro ali, cara. Eu não sei, eu acho que é mais a estética. Assim, o Andy Burnham... O Keir Starmer ele tinha mais uma coisa da gravidade dos nossos tempos. O populismo precisa ser contido. Estou administrando. Diversidade é a nossa força. Mas tenso. E o Andy Burnham é tipo... Tá uma coisa mais... vou diminuir o imposto do pub. Não sei o quê. Sim. Vale ressaltar que o buzzballismo como fenômeno é de certa forma semelhante ao fenômeno Brett de Kamala nas eleições americanas de 2024. Especialmente quando a campanha de Harris se apresentou como a dos descolados, praticando bom senso político, e Trump vence como esquisitos. A parada é que isso da Kamala foi totalmente, forçado, né? É show turf total. Não funcionou, né? Não funcionou nem um pouco. Kamala Harris não é tão legal assim. E Trump não é tão esquisito assim. Vale ressaltar que, no caso britânico, a impressão é de que a versão deles dessa abordagem não é tão cínica e motivada por interesses políticos. Eu acho que o homem de direita britânico é mais chud do que o homem de direita americano também, sabe? Porque o cara de direita americano, ele pode ser só um frat leader, sabe? ASU? Ele pode ser o ASU Frat Leader. Ou ele é só um cara que gosta muito de festa, gosta de golfe, gosta dessas porra. Mas é um cara alegre, gosta de Joe Rogan, mas ele é um cara feliz. Os caras da direita britânica só são uns caras meio caídos, assim, sabe? Eu vejo coisa do Sargão da Acádia, eu até gosto dele. Mas, porra, ele não é um cara muito animado. Eu sinto que, se eu fosse numa festa com uma balada com o Sargão da Acádia, seria uma merda. E ele ainda é um dos melhores, cara. Se você pegar o resto do pessoal que trabalha com ele, aquele Connor Tomlinson, puta, maluco chato pra caralho. Apesar de eu gostar dele também. Tem um outro que eu me esqueci o nome, que é o Harrison Pitt. A galera vai saber aí, mas, puta, esses caras aí são muito... Mano, não ia dar pra sair com esses caras pra encher a cara e se divertir. No pubzão não, será? Tem gente que você bebe também, o cara vira, pô. Muda.
Ah, não sei. Drinking Spirits. Eu acho que tem uma coisa de temperamento nacional mesmo, né? O inglês ele tem esse ar mais afastado, mais desinteressado, né? Meio pressão baixa, assim. Pois é. Mas enfim, é isso, né? Então essa meio que é a vibe um pouco do Andy Burnham. O contraste dele com relação ao Keir Starmer, eu acho que vale a pena falar disso. E aí, enfim, aí vale a pena entrar nos desafios meio econômicos, assim, dele, né? Então, a ideia dele é levar esperança à Grã-Bretanha, especificamente da parte econômica. Ele fez um discurso, eu cheguei a ouvir o discurso dele, mas eu acho que não tem nada muito de destaque, assim. Ele falou que ele critica o fato que o Reino Unido teve 7 primeiros-ministros nos últimos 10 anos, que realmente é uma quantidade muito grande, né? E na Europa isso é particularmente caro, porque os europeus sempre zoavam a Itália por ter uma quantidade absurda de primeiros-ministros. E aí o Reino Unido ter metido 7 em 10 anos é ruim, cara. É bizarro, né? E vai saber se ele segura, né? Eu já vi a galera puxando o bolão de quanto tempo o Andy Burnham dura. Até eu já vi gente dizendo que ele é bonzinho demais, cara. Pois é, né? Que ele é meio um cara meio... Eu odeio usar essa expressão, mas meio labrador. Odeio isso. Mas talvez ele seja um cara... Cara, pra quem é membro, sabe, mano. Aqui no Novos Clássicos a gente gosta de político pitbull. Rottweiler. Aí, bom, isso talvez seja difícil pra ele, né? Se manter numa posição tão difícil. Ele não, tu trouxe esperança. Beleza, buzzball, foda-se. A parada, cara, a situação no Reino Unido é difícil pra cacete, cara. E a tensão entre migrantes e nativos é muito alta. O tempo inteiro agora tem escaramuça, tem tragédia. Pois é. A situação econômica é desesperadora. Uma das coisas que o New York Times elogia ele nesses artigos, mas eu não sei até que ponto isso é tão bom, é o fato que ele já foi de várias facções diferentes do Partido Trabalhista. Então, do Jeremy Corbyn, que era bem mais à esquerda, tinha esse caráter mais de estrangeiros no Reino Unido, muito antissemita, ligado a Gaza e tal. Ele já foi da facção do Tony Blair, que é uma coisa mais parecida com a do Keir Starmer, né? Meio eurocrata, dessa burocracia do serviço civil e assim por diante. E aí ele falou, não, o governo dele, você vê os caras que ele botou nos ministérios, tem gente de todas as facções, mas eu fico... Cara, talvez seja uma receita pra... Assim que passar esse momento da lua de mel de ele abaixando imposto em pub, sei lá o que, vai ter a primeira crise que vai acontecer, tá? Vai ter um cara que vai ser esfaqueado por um imigrante, aí vai ter um protesto de 1 milhão de britânicos nativos contra imigrantes. Mano, aí vai dar merda e as facções dentro do... Eu não sei se é tipo Gengis Khan no sentido de conseguir juntar todas as facções abaixo dele e ele liderar, ou se o nego vai estar puxando cada um pro próprio lado e ele vai ficar igual o Flávio Bolsonaro, meio que tendo que pedir desculpa pra todo mundo, tendo que comandar um barco afundando, sabe? Eu já tive mais em dia com esses estereótipos britânicos, mas eu acho que as pessoas do norte elas são consideradas mais honestas e mais simplórias, né? Em relação ao pessoal do sul. Eu acho que se o Andy Burnham trouxer essas características, cara, vai ser difícil navegar. É um mar muito revolto, cara. E honestamente, o Partido Trabalhador não tá com essa corda toda, a popularidade é bem baixa, assim. De novo, como você falou, sempre quando um cara é empossado, né, a primeira semana... Primeiros meses, às vezes. Porra, logo no início mesmo, assim, a lua de mel, é legal, mudou, é o cara o centro das atenções, tá todo mundo comentando, vai estar com o rei, esteve com o rei, na verdade, Richard, muçulmano, entendeu? Tem toda essa presepada, mas aí a rotina começa a bater. Eu acho que essa combinação de que, de novo, o Partido Labour tá dividido pra caralho também, né? Esse negócio de, eu colaborei com todo mundo, então botei todo mundo pra dentro também. Não sei. E eles têm uma ameaça à esquerda deles também, cara, que é o Partido Verde. Pô. E o próprio Corbyn, né? Não faz mais parte. Né? Até que ponto você colocar um Corbynita dentro da tua administração é uma boa jogada, não sei. Pois é. Mas vamos falar aqui sobre a parte econômica, que talvez o pessoal esteja interessado mais em hard policy do que qualquer coisa. Então, o novo primeiro-ministro enfrenta velhos problemas. Como fazer a economia britânica crescer? Conversas com economistas e pessoas próximas a ele lançaram luz sobre como Andy Burnham poderia lidar com desafios econômicos. Então, um após o outro, recentes primeiros-ministros britânicos prometeram reativar a economia do país. Um após o outro, o crescimento prometido lhes escapou. Andy Burnham, que assumirá formalmente o cargo na segunda-feira, foi essa segunda-feira. Receba. Chegou com a sua própria versão dessa promessa. Bom crescimento em todos os códigos postais britânicos. A ideia é de que não deveria ser um crescimento focado em serviços financeiros profissionais em Londres, enquanto o resto do país desindustrializa e fica uma merda. A ideia é, não, o país inteiro tem que crescer junto, o que está certo. Tamo junto. Mas como você vai fazer isso que é difícil? O plano dele, delegar poder a autoridades locais para que elas possam tomar suas próprias decisões econômicas. Isso me parece insano também como plano, sabe? Cara, você tá numa crise.
Cara, quando você tá numa crise, você tem que concentrar poder, entendeu? Você não vai difundir poder, cara. Eu não consigo também enxergar como esse tipo de autonomia poderia reverter. Porque, por exemplo, o Brasil não é um grande exemplo, tá? Mas o Brasil tem relativa autonomia econômica entre federação, estado e município. Né? Você tem tributos são municipais, tributos são estaduais, tributos são federais. E aí, meu irmão, é uma guerra, a famosa guerra fiscal. Cara, isso não implicou em desenvolvimento e industrialização no Brasil. Implicou em guerra fiscal. Agora, o crescimento econômico que estava dado, ele agora é distribuído, né? De forma... Inclusive, gera às vezes uma competição negativa, tá? Nessa sanha, por você querer sediar uma indústria ou sediar um projeto econômico, porra, às vezes os municípios fazem merda, né? Pega um micromunicípio com um prefeito Jeca Tatu, porra, vai ficar 1000 anos aí sem pagar IPTU, foda-se. Né, a renda não vai. Não sei se isso resolve. Exato. E eu acho que parte dos problemas do Reino Unido é, cara, o déficit fiscal mesmo. O governo gasta muito mais do que ele arrecada. A dívida está muito alta, tem essa tendência de encarecer. Tem muita regulação que não deixa projetos industriais ou de infraestrutura, esse tipo de coisa ser construído. E, cara, como que você delegar autoridade pra... Porra, o condado da puta que pariu, agora vai ter mais autoridade. Vai ter autoridade, sei lá, pra derrubar uma regulação ambiental federal? Provavelmente não, né? E o que você faz com relação à dívida? Nada, porque não tem o que você fazer. O dívida é nacional, entendeu? Enfim. O material humano lá é melhor, né? Do que no Brasil. Então, um pequeno distrito no Reino Unido provavelmente é melhor gerido que um pequeno município no Brasil. Provavelmente não, com certeza. Mas eu acho que não é o suficiente. Pois é. O Sr. Burnham não revelou os detalhes de sua agenda econômica, mas suas prioridades estão emergindo em seus discursos e nas recomendações de seus assessores. O New York Times conversou com 5 economistas e estrategistas políticos que desempenham um papel na formulação da visão econômica do Burnham, vários dos quais falaram sobre condição de anonimato para discutir abertamente políticas que ainda não estavam finalizadas. Paralelamente à chamada descentralização do poder, o Sr. Burnham afirmou que colocará mais serviços e utilidades públicas sob controle público, ao mesmo tempo que combaterá rapidamente o alto custo de vida. Então, estatizar e utilizar serviços. Mas isso é bem interessante, né? Porque isso é meio que uma dor peculiar do Reino Unido, porque quem foi que privatizou essas porras? Thatcher. Foi a Thatcher. E a Thatcher é o bicho papão da esquerda no Reino Unido. Porra, bro, mas assim, eu vejo uma fração disso aqui no Rio, né? Da galera que tinha bons empregos em companhia de serviços públicos, hoje em dia já não tem mais. Eu não sei se o saudosismo é da qualidade do serviço ou só das carreiras bosta, quer dizer, as carreiras boas que essas empresas bostas proporcionavam. Então, de novo, não sei se isso melhora a qualidade de vida das pessoas, entendeu? Eu não sou um grande expert na política britânica do século passado, ainda mais do pós-guerra, mas do The Rest is History, né? Tem o Tom Holland e o Dominic Sandbrook, são dois historiadores que fazem um podcast muito foda de história, recomendo altamente para quem sabe falar inglês. E o Dominic Sandbrook é especificamente um historiador da Inglaterra dessa época. Então tem muito episódio sobre a Inglaterra pré-Thatcher, eles estavam fazendo um pós-Thatcher. E cara, mano, o Reino Unido tava na merda nos anos 70. Famosamente a inflação era muito alta, tinha muita greve, que foi coisas que a Thatcher resolveu, mas a política e os serviços não funcionavam tão bem. Pelo que eu entendo, hoje também tá ruim, então coisas como energia, água, essas coisas tá caro. Mas até que ponto a culpa é o fato que é privatizado, sabe? Porque aí você vai tornar público, só que se o verdadeiro problema era que não tava tendo, sei lá, como se fala, manutenção direito, por motivo de regulação ambiental, aí você estatizou. Continua sem fazer manutenção. Porra, não. Aí você vai estatizar, aí vai falar, não, mas agora eu vou dar um subsídio, que quando era privado eu não podia dar. Mas não tem espaço fiscal pra dar subsídio. E aí o que você vai fazer, entendeu? Cara, mas eu acho que, de novo, o sentimento, o saudosismo das pessoas não é traduzindo a qualidade do serviço, cara. Tipo... Porra, ai, que saudade do Banerje. Sabe, eu adorava botar o meu dinheiro no overnight do Banerje. Tipo, ninguém sente saudade disso. Você tem saudade do teu tio que era funcionário do Banerje, teu avô que era funcionário do Banerje, né? As pessoas não... Ai, que saudade da SEDAI. Como a água era bem tratada naquela época, agora é Águas do Rio é uma merda. Não é esse o sentimento por detrás, entendeu? E o exemplo da Águas do Rio é um exemplo magno de uma concessão bem feita. Bem feita, pois é. Os caras tão... O Banerje também, né? Que saudade da tele... Como era do Rio? Telerge. Sim. Nossa, que saudade da Telerge. Pô, cara, quem é assim, Jesus Cristo?
Eu não entendo. Eu acho que é sobretudo sobre as oportunidades que estavam atreladas a essas carreiras públicas, mas não sei se é tão popular assim. Pois é. Mas o Sr. Burnham enfrentará os mesmos desafios econômicos que afligiram seus antecessores. Uma pesada dívida pública, inflação persistentemente alta e baixo crescimento da produtividade. O crescimento da produtividade é muito intimamente associado a investimento meio que em capital físico, né? E é o que eu tô falando. No Reino Unido, igual o Aldo Rebelo falou que o Brasil tá interditado, o Reino Unido talvez seja mais interditado que o Brasil, cara. Esses problemas são agravados pelos legados inevitáveis da decisão do país há uma década de deixar a União Europeia, o que prejudicou a economia por anos de investimento públicos insuficiente. Eu acho que isso é por uma correlação, não é causalidade. Provavelmente deve ter prejudicado, né? Tipo, a forma econômica do Reino Unido deve ter piorado, mas eu não acho que isso era um given ou era algo determinado pelo Brexit, entendeu? Eu também acho. A condição do Brexit foi uma merda, pós-Brexit foi uma merda, mas... Pois é. Então, eu falo um pouco do desafio. A economia britânica tem apresentado um desempenho lento desde a crise financeira de 2008. O PIB per capita é apenas 7% superior ao registrado no início de 2008, que é uma merda, né? Você ficou 18 anos, e nesses 18 anos só teve 7% de crescimento. Ao longo dos 18 anos. Sabe? Por ano, isso é tipo 0,3%, assim, uma coisa horrível, tá estagnado. Enfim, eu ainda acho que tem problemas meio que em medição de PIB, talvez a economia britânica esteja literalmente menor, e dado que eles aumentaram muito a quantidade de imigrantes, talvez pro britânico nativo, cara, per capita, né? Só tem diminuído. Se você é um britânico nativo, talvez em média você seja mais pobre hoje do que você era em 2008. Isso aí, o PIB interno bruto per capita tá considerando inflação? Então, você ajusta, né? Ah, tá. Então, sabe? Cresceu só 7%. Né? Mas tem aquilo, né? Mas será que a inflação é bem medida? Será que é mal medida? Tem uns caras meio... Pode ser. Cara, às meio vezes... heterodoxos que fazem essa crítica. Às vezes, cara, eu vejo uns posts, assim, de jovens britânicos, cara, é desesperador, assim. Os caras odeiam morar no Reino Unido. O clima é uma merda, tá tudo decadente, é perigoso, não tem emprego, sabe? A qualidade de vida do britânico degradou muito. Claro que, né, olhando do terceiro mundo, pode parecer, enfim... Ingratidão de barriga cheia, né? Pode parecer que o cara tá sendo ingrato, mas, de novo, os nossos padrões, nossos standards, nossos padrões, eles são comparativos, sobretudo, né? Então, você não tem um critério de vida boa absoluto. Você se compara com o teu pai, com o teu mãe, com o teu vizinho, com aquele cara de outro país que você conhece. Então, para esses caras, a sensação é muito ruim mesmo. Pois é. Os problemas mais persistentes do país, como o financiamento da transição para a energia limpa, o que é retardado. Vai gerar energia solar na Inglaterra, excelente ideia. E o apoio a uma população idosa, que é um problema de verdade, né? Previdência. Aí não tem solução, né? Seriam mais fáceis de resolver se tivéssemos um crescimento mais acelerado. Aí deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Então, temendo afastar os compradores internacionais de títulos da dívida pública britânica. Então, isso é uma questão muito interessante, né? Que é o seguinte. O Reino Unido, diferente dos Estados Unidos, ele não consegue meio que só ser irresponsável pra caralho economicamente e mesmo assim tocar o barco suave. Se eles começarem a fazer muita cagada... eles tomam meio que umas tungadas do mercado internacional de crédito que pode derrubar político. Pelo que falam, a Liz Truss caiu por causa disso. Então, tipo, se o Andy Burnham fosse muito socialista, talvez derrubassem ele. Rápido, né? E ele nem foi eleito com mandato popular, né? O Keir Starmer também não foi, né? Mas, enfim, o último cara que foi eleito com mandato popular foi o Boris Johnson. Mas, sabe, ele se tornou primeiro-ministro por causa de uma eleição interna do partido. Então, o mandato dele é relativamente fraco, sabe? Então... meio que, cara, nem pro pessoal de esquerda eu acho que vai ficar apoiando ele por muito tempo, porque vão falar, porra, Andy Burnham, você prometeu um bando de coisa de graça, estatizar um bando de coisa, porra, dar subsídio pra caralho, e aí ele não vai poder fazer isso por causa da questão fiscal do Reino Unido, e aí, porra, nego vai ficar puto. Eu acho que isso é uma das coisas que pode atrapalhar ele. Meu bobo relógio, né? Eu acho que talvez a campanha dele ter sido tão apolítica, né, desengajada politicamente, seja uma... confissão implícita de que não há resposta das coisas, entendeu? É tipo, o que você vai fazer? Cara, toma teu buzzball aí, entendeu? E vem com a gente, vamos, sabe? Eu acho que o Mandani sofreu um pouco disso. O Mandani ainda foi mais propositivo, mas mal propositivo, e os eleitores dele estavam dispostos a comprar as contradições do plano de governo. A gente comentou, tem uma matéria muito boa do New York Times na época sobre isso, que Mandani foi bem votado nas regiões ricas, né, de Nova York, muito ricas. Da galera que entende finanças e economia, né, o coração financeiro do mundo, eu acho, né, Nova York ainda com certeza. Com certeza, então ótimo. Então os caras entendem que, tipo, congelar aluguel não funciona. Eu não sei se foi a galera de Wall Street que votou no Mandani, mas... Não, mas a galera, sei lá, Upper East Side, esse tipo de coisa, eu não sei. Pelo menos pessoas que deveriam saber que aluguéis altos não funcionam. E eu lembro especificamente de uma entrevista de uma pessoa que o jornalista perguntou isso, a pessoa falou, cara, hope, joy, e vamos de Mandani, sabe? Pois é.
Ele prometeu manter as regras rígidas sobre dívida e gastos estabelecidas pela Rachel Reeves, quem deverá substituir. Beleza. Também herdará um partido que promete não aumentar nenhum dos 3 maiores impostos do país, incluindo o imposto de renda. Então, pois é, cara. É meio que o desafio dele é realmente uma merda. Deixa eu ver se tem... A Grã-Bretanha foi brasilificada no sentido do The Economist, não no sentido original. Qual é o sentido do The Economist? É que você tá com a dívida pressionando o orçamento pressionado você não consegue investir, se você não consegue investir, você não consegue arrecadar mais. Eu acho que sim, cara. É isso, tá interditado, né? Foi o diagnóstico do Aldo Rebelo. O que o pessoal fala é Isso é tão repetido assim. Não, porque eu achei perspicaz, assim, ele resumiu meio que uma... Você me achou perspicaz. Aldo Rebelo, eu votaria em você. Se você não tivesse tomado um golpe do Democracia Cristã. Se o teu carrasco... O teu carrasco de 10 anos, Joaquim Barbosa não tinha destruído a tua carreira política. De novo. Enfim. Mas eu tava vendo o pessoal falando da argentinização do Reino Unido, cara. Que é um grau mais profundo da brasilificação. Porra, daí é só se fuder, velho. Bota aí 30 anos no buraco, então, né? Pois é. Mas o que é isso? Porque aí tem que botar mega inflação. Então, exato. A ideia é que você começa a fazer umas políticas econômicas muito retardadas. Por exemplo, congelar aluguel. E aí, você, pra pagar elas, você começa a ter que imprimir moeda. E aí você começa a ter inflação pra caralho. E aí você meio que entra nesse ciclo vicioso, né? Não sei se... Pode entrar, né? Mas aí o Reino Unido não argentinificou ainda não, cara. Não, definitivamente não. Pois é. Ele falou da parada dele de sem teto. Aí já pulando aqui da parte econômica para as outras políticas que ele pretende implementar. Porque é isso. Política econômica, eu acho que ele vai ter um hard time. Eu acho que vai ser bem difícil para ele. O pessoal vai ficar bem desapontado. Mas talvez nessas coisinhas ele consiga fazer algo. E aí, com relação ao morador de rua, eu sou a favor de políticas para combater... se eu não me engano, no Reino Unido eles chamam de rough living. Então não é homeless, é rough living. Mas eu não sei se o Andy Burnham é o cara também, né? Então, eu vi o pessoal levantando estatística, enquanto ele era prefeito de Manchester, ele conseguiu diminuir o número de moradores de rua de 2.000 pra tipo 300, mas depois subiu de novo. Eu achei interessante que tinha meio que só 2.000, né? Quantos tem no Rio? Tecnicamente, 8.000. O Rio é uma cidade maior do que Manchester, mas tipo... mas esse número do Rio é zoado, cara. Porque esse dia eu tava vendo em BH é 12. Impossível. BH é muito menor que o Rio de Janeiro. Cara, mas o nego fala que o problema de morador de rua em BH tá sinistro também, né? Não sei. São Paulo tem, se eu não me engano, cara, eu tenho estudado isso, 30 mil, cara. Ou 20 mil. É muita gente. Pois é. E eu acho que as políticas para realmente resolver esse tipo de coisa, sinceramente, é passar uma lei proibindo o cara de dormir na rua. Hoje em dia no Brasil fala-se muito sobre internação compulsória. Eu sou a favor de internação compulsória, óbvio. Mas eu acho que internação compulsória, na verdade, é a posição moderada. Eu acho que, tipo, internação compulsória é... Cara, você tá tentando fazer o mínimo possível pra melhorar. Só que você não tem que pensar em fazer o mínimo possível. Você tem que pensar em, cara, o que eu com certeza resolvo esse problema? Se você proibir um cara de dormir na rua... Igual é feito em Singapura, por exemplo, a gente chegou a estudar um pouco essa lei. Em Singapura é literalmente proibido. Você não pode ficar na rua, você não pode pedir dinheiro. Se você tentar dormir na rua e tentar pedir dinheiro, vai chegar um cara e vai falar pra você, tu vai pro abrigo, tá? E aí você vai ficar no abrigo e você só vai sair quando esse cara quiser. Óbvio que Singapura é um regime meio semi-democrático e tal. Então tem certas flexibilizações de direitos. Mas, cara, no mundo inteiro era assim, 70 anos atrás, tá ligado? Tinha as famosas leis anti-vadiagem. Você não podia dormir na rua, porra. Esse é o tipo de merda que você tinha que fazer. A vadiagem você não podia estar na rua sem documento oficial, né? Era mais severo ainda. Pois é. Então se não tivesse com a documentação em dia... E eu imagino que se você tivesse com a documentação em dia, tentando dormir na rua, o policial ia te bater e você ia ter que ir embora. Era por aí mesmo. Eu acho que o caminho é exigir do governo, né, através de lei, é proibir o cara de dormir na rua e do outro lado... abrigo pra ele. Não, e no outro lado você forçar o governo a dar a solução, né? Tornar eficaz esse tipo de garantia pro cara. Então, nenhum morador do Brasil pode dormir na rua. Isso, e tem que fazer valer, senão o Ministério Público vai te processar em todo livre. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Um sanduíche, assim, né? Você, por um lado, o cara vai tomar pena e, por outro lado, o governo também tem que entregar para ele a eficácia das coisas. E internação compulsória autorizando, expressamente, que se você é dependente químico, comprovado, fez o teste lá, tal, positivo para crack, brother, vai levar. E também, você tem problema psiquiátrico, leva também, entendeu? Pois é. E se você pode trabalhar e você tá na rua por alguma outra adversidade, aí abrigo, banho, trabalho. Exato. Trabalho. E abrigo, banho, trabalho. E aí, tipo, você tem alguém na sua família vivo?
entra em contato com essa pessoa e fala, aí, fulaninho tá no abrigo, você não quer receber fulaninho? Aí se a pessoa da tua família mandar você falar, não, odeio esse filho da puta, aí você fica no abrigo. Senão você vai morar com o teu familiar, pô. Porque, mano, muita gente que mora na rua, muita gente não tem familiar, por motivos complicados, mas muita gente tem também, né? O problema, a taxa de dependência, problema psiquiátrico, pelo menos o que eles levantaram no Rio, era quase 90%, né? Então a maior parte só vai ter que ser internada mesmo, não tem jeito. Pois é. E eu não sei se o Andy Burnham tá disposto a fazer isso, né? Porque seria o que realmente resolveria. Então, essa é a parte da política dele de sem teto, foi o que você falou no começo do episódio, isso é uma coisa cara pra ele, então ele doa boa parte do salário, ele visita esse abrigo sem teto o tempo inteiro. Parece que ele foi no abrigo sem teto ou antes ou logo depois de dar o discurso dele como primeiro-ministro. Aqui tá uma foto dele encontrando o rei Charles lá nos palácios britânicos, né? Então, enfim, bem interessante a decoração. Achei curioso, essa sala toda meio azul bebê, né? Maneiro. Maneiro, bem maneiro. Enfim. O que mais? Cortes de imposto sobre eletricidade, que é a questão do problema das utilities. Aí uma dessas outras matérias aqui, ele falou que ele queria revisar a política energética do Reino Unido para começar a produzir energia no Mar do Norte. A gente já falou muito sobre isso. Eu vou até abrir o Google Maps aqui, só porque episódiozinho de política britânica vale a pena, né? Tem que ter, né? Vai pro TikTok. Pois é. Então, ó, esse é o Reino Unido, caso vocês não conheçam. A famosa Inglaterra é a parte de baixo aqui. E aí você vê, a gente tá falando que ele é do norte porque ele é de Manchester, que é claramente meio que no centro-norte do país, enquanto Londres é o sul. E aí a parada é o seguinte, o Mar do Norte é onde a Noruega produz o petróleo dela. Então igual o Brasil tem muito petróleo que fica no oceano, né, o pré-sal e etc., a Noruega também tem. Então, a Noruega é um país riquíssimo por causa de petróleo que ela extrai daqui. Só que essas bacias de hidrocarbonetos, elas vão até o Reino Unido. Então, eles podiam estar produzindo petróleo igual a Petrobras faz, ou então igual a empresa da Noruega. Eles têm a empresa deles, é British Petroleum, não é estatal, mas... Enfim, petróleo é um mercado tão regulado que não faz tanta diferença assim a sua empresa ser privada ou ser pública. E, mano, eles podiam fazer isso. Eles não fazem por motivos ambientais. Ponto. O Reino Unido ainda é um país que, no século XIX e século XX, era abençoado, até XVIII, e abençoado por ter carvão, né? Que é uma coisa rara. Tipo, você é um país que tem carvão e petróleo. Em geral, petróleo e gás natural andam junto. Ferro, né? Também foi importante na época. Pois é, então o Reino Unido é um país rico do ponto de vista energético, do ponto de vista mineral. Eles não aproveitam isso por motivo de regulação, cara. E seria... meio que uma coisa muito óbvia de fazer. Seria muito óbvio meio que pra melhorar a vida do cidadão médio, né? Do cara working class. Pra ele ter um emprego in the oil rig, né? E de novo, cara, energia barata gera desenvolvimento, né? Isso assim... eu não tenho certeza se já foi comprovado a conexão de fato, mas você consegue observar que tem... tem um gráfico famoso no Twitter que o nego sempre posta. Então, dá pra observar isso. Eu não sei exatamente o que provoca, mas a energia barata tá atrelada a desenvolvimento, né? Então, você barata... Cara, eu acho que a lógica é o seguinte... Em boa parte das indústrias, a energia é um dos insumos mais importantes. Então, enfim, ou até uma... Sei lá, alumínio é um exemplo clássico de uma indústria que usa muita energia mesmo. Porque, enfim, o processo de você transformar o minério em alumínio é você dando choque na parada. Beleza. Até indústrias que não são assim. E aí você baratear a energia, você barateia diretamente com o de alumínio. Eu imagino que o Reino Unido não seja um grande produtor de alumínio. Até indústria que não é o caso, cara, você operar máquina industrial puxa muita energia. Então, se você torna a energia mais barata, você meio que torna toda a sua indústria mais barata. E aí você desbloqueia vários projetos. Então fica... Por exemplo, projetos que não eram rentáveis tornam-se rentáveis se a energia fica barata o suficiente. A empresa, ela passa a ter mais lucro que ela pode reinvestir, entendeu? Meio que nessa lógica de um estímulo geral para a economia mesmo. Eu acho que faz sentido, mas vai que lugares que conseguem produzir energia barata são os mesmos lugares que conseguem se desenvolver também. Não, claramente não é o caso. Não, mas se você... Angola tem energia barata? Tem petróleo pra cacete. É? Não é? Não, mas tem oferta de gasolina e combustível? Aí deveria ter. Bom. Mas porque você tem que usar a energia pra fazer alguma coisa, sabe? Não, a energia em si não é nada. Eu tô falando de energia, não tô falando um insumo. Eu sei que lá tem petróleo, tem pra caralho. A Nigéria também tem outra merda, né? Mas eu tô querendo dizer assim, energia mesmo, oferta de energia barata. Não sei, mas eu acho que faz sentido pra caralho. Pois é, o Países Baixos também famosamente tem um campo de gás natural gigantesco que eles exploravam até, sei lá, os anos 70 e aí pararam de explorar por motivos geológicos, porque, tipo, a Holanda é um país geologicamente complicado, que boa parte dele é debaixo da água e é tudo... Tem, tipo, tá num pântano.
Exato, tem vários diques, né, que fazem com que o país não seja inundado, literalmente. Aí se você começar a explorar muito o gás natural, começa a ter meio que terremotos que correm o risco da sua terra deslizar e dar merda no seu sistema. Aí eles pararam de explorar. E a Bélgica, famosamente, é um dos lugares com mais carvão, do mundo, né? Essa região aí, nortezinho da França também, descendo ali um pouco mais pra Alsácia. Alsácia-Lorena aqui. Então, tipo, essa região do mundo aqui, cara, é uma região rica em hidrocarbonetos, sabe? Não é só o Oriente Médio. Claro que o Oriente Médio é mais, né? É mais recente, né? Mas daria pra eles, cara, explorarem e ficarem ricos, sabe? Mas enfim, seria uma das políticas óbvias que ele poderia fazer. Ele deu um sinal que estaria disposto a fazer. Até o Trump elogiou ele. Mas aí quando o Trump elogiou ele, falou, não, calma lá. Porque o Trump é o cara do drill, baby drill, né? É, cara, seria muito importante pro Reino Unido, mas a Strava, como a gente falou também, isso não dependeria tecnicamente só da iniciativa do Andy Burnham, né? É uma amarra política muito poderosa ali, enfim. Não só a opinião pública, né? O partido do Labour, a base de sustentação do Andy Burnham, provavelmente não seria favorável, né? Pelo menos a maioria não seria, como também tem as questões institucionais, né? Famosos quangos. Pois é. Então... Mas isso também seria outra coisa que ele poderia fazer pra baixar o preço da eletricidade, que eu acho que do Reino Unido é mais alto do mundo inteiro, cara. Caralho. Sem sacanagem. Tipo, o kilowatt que você vê na conta de luz do Reino Unido é tipo... Cara, papo de 5 vezes o preço do Brasil, assim. Ou 3 vezes o preço do Brasil. Caralho. E olha que o Brasil é relativamente caro, tá? Nos Estados Unidos é mais barato. É, bem mais. E é mais barato, não é, tipo, mais barato relativo ao custo de vida. Não. É literalmente mais barato. Se você pudesse... converter real em dólar e comprar energia no preço americano seria mais barato que a merda que você paga aqui no Brasil. E no Reino Unido é tipo, bem mais caro, tá ligado? É foda. Então, pois é, cara. E aí tem essa última política aqui, que é a questão de congelamento de aluguéis, que no curto prazo, eu acho que esse é o tipo de política que talvez ele não sinta o revés dessa merda. Eu acho que se você congelar aluguel, você tem mais vantagem política do que desvantagem por uns anos, assim. Dura um tempo, né? As distorções geralmente vão se acumulando com o tempo. A distorção vai acumulando, exatamente. E aí... Porque é difícil, né? Enfim, medir, né? Os avanços ou os regressos no preço do aluguel, com o tempo vai ficando mais difícil, né? Até ficar impossível. Aí essas distorções... E aí depois, né? Você acaba criando um privilégio, né? Incrustado na máquina pública. Então depois para você reverter também, né? De novo, essas concessões do poder público em favor de indivíduos específicos, né? Segmentações, né? São sempre muito difíceis de reverter. Eu acho que, por exemplo, um exemplo que não necessariamente tem a ver, mas que eu acho que explica. Cotas no Brasil. Era uma política transitória que foi prolongada e agora né? Enfim, é definitiva, não tem mais volta, né? Então, exato, tem a volta, mas vai ser uma volta que o nego vai ficar muito puto se você quiser acabar. É a volta do caralho, né? Vai ter que dar uma puta volta. E, assim, e todas as outras. Então, o caso da Argentina também é muito claro, né? Por exemplo, as distorções ali um pouco na época do Milei, cara, eram tão grandes, que tu ouvia falar, e eu conheci mesmo, a brasileira que pagava $10 no aluguel dela. E fazia a faculdade. Pra morar em Buenos Aires. Que fazia a faculdade, eu tava só trabalhando lá, entendeu? Então arrumou um esquemão e tal. E aí geralmente o que acontece? E aí o que acontece depois, né? No caso do congelamento de aluguel, é que você tira o imóvel do mercado, basicamente, né? O cara se torna... Pois é, né? Por que tu vai alugar a tua casa por $10, né? É melhor tu não alugar e fica pagando IPTU, mas pelo menos você pode usar a tua casa, não tem um marmanjo morando nela. Exato, né? Gastando coisa, quebrando coisa, né? Enfim, é isso. Pois é, e enfim, mas isso demora um tempo, né? Eu acho que no curto prazo ele ia implementar essa política, o nego de esquerda ia achar o máximo. Não sei se é a nossa bolha, que eu acho que o nego tá meio vacinado pra isso, sabe? Não, a nossa bolha com certeza, mas eu tô mas eu não sei se é a nossa bolha, mas eu acho que as pessoas no geral estão meio vacinadas pra congelamento de aluguel. Porque eu não vejo ninguém aclamando isso, nem nego de esquerda tem muita moral. No Brasil? Cara, no Brasil pelo menos. Sabe? Eu acho que no Brasil, cara, no Brasil... Sei lá, cara. É mais comum as pessoas serem donos da própria casa, cara. Aquela parada quando você foi pra Madureira e tentou... Não, Volta Redonda, foi foda. Foi Volta Redonda, você tava tentando entrevistar as pessoas sobre o preço do aluguel e o nego falava, eu tenho casa, porra, casa própria, rapaz. Querido, eu tenho casa. Querido, eu tenho casa. É uma coisa meio de... Mas não tem mais espaço, né? Pois é, e eu acho que isso é uma coisa especialmente ruim nesses lugares que tem essas mega cidades, como Londres, por exemplo, que Londres deve ser bizonhamente caro o aluguel. E se você não é um cara que trabalha no mercado financeiro, cara, tu só não deve conseguir pagar aluguel num lugar decente de Londres. Enquanto no Brasil é tipo, beleza, São Paulo é um pouco assim, mas São Paulo é uma cidade muito, muito grande. Tem lugares um pouquinho mais longe você consegue ter um aluguel um pouco mais barato. Sei lá, Mandani fez isso em Nova York. É porque Nova York também o aluguel tava bizonho, assim, sabe? Estratosférico.
E aí, sei lá, cara, mas isso é meio que uma das políticas queridinhas do pessoal de esquerda aí no primeiro mundo. Porque é um pouco essa classe, né? É a classe do cara que é escolarizado no ensino superior, então o cara que tem uma... é formado na universidade, muitas vezes tem pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá o quê, mas o emprego dele é uma merda, porque ele é formado em teatro, sei lá, ele não consegue ganhar dinheiro, mas ele quer morar em Londres, porque ele meio que tá acostumado a morar numa cidade, porra, maneira, boêmia, sabe? Esse cara é, tipo, o público do congelamento de aluguel. E no Brasil, essas pessoas existem. No Rio tem, em São Paulo tem, mas no Rio, em geral, o nego que faz essas porras é uma galera meio rica, tá ligado? Nego meio de Laranjeiras, da Gávea, assim. Eu acho que essa das políticas estão ganhando momentum porque elas começaram a fazer sentido pra elite também, né? Eu acho que esse renascimento do interesse em congelamento de aluguéis é porque isso começou a ser dolorido, particularmente pra a nossa geração. Exato. Numa classe social, eu diria até mais alta um pouco, talvez. Uma classe média alta, assim. Exato, né? Que é o cara que, por exemplo, nascido e criado no Leblon, estudou na PUC, fez Santo Agostinho, caralho, mas ele não vai morar no Leblon me fudendo, né? Porque ele fez faculdade de cinema na UF. Não, mesmo porque, cara, seria difícil mesmo começar do zero, assim, kickstart uma carreira morando no Leblon, porra, são pouquíssimas, assim, né? E aí esse cara vai ter que se mudar pra Botafogo, então, ou pra Tijuca. Aí quem é um patamar mais baixo já vai catete Tijuca. Aí, meu irmão, o cara tá sofrendo, entendeu? Ele cresceu no Leblon. E aí começa a fazer sentido pra ele, mas começa a fazer sentido pra Dona Maria também, porque o preço do aluguel tá subindo ao mesmo tempo. Então, a Dona Maria é dona da própria casa dela. Isso é a porra de um ponto forte, tá? Isso é real, tá? Mas, enfim, tem camadas populares também que estão sendo meio que esmagadas pelo preço do aluguel. Então, por causa do, sei lá, do Felipe, do Leblon, a Dona Maria acaba sendo privilegiada. Mas no fim das coisas, eu acho que favorece mais ao Felipe do que qualquer coisa. Com certeza. Política de congelamento de aluguel favorece... classe média alta, né? Classe média alta, via de regra. Sem sacanagem. Mas enfim, pessoal, é isso sobre o Andy Burnham. Comenta aí. A gente tava devendo esse episódio há uns 2 dias já. E cara, a minha previsão é que daqui a... Cara, 4 meses o Andy Burnham já vai estar impopular. Porque vai dar uma merda no Reino Unido e não vai conseguir resolver. Isso que vai acontecer. Acho que só o Reform consegue dar jeito, cara. Não tem muita coisa. E olha lá, Mas tu acha que quanto tempo pra ele cair? Eu já vi os caras puxando esse bolão. Cair? Mais ou menos de 6 meses e mais ou menos de um ano. Cara... E ainda tem a possibilidade otimista máxima, que até o vencimento, né? Até as eleições. A eleição... 27. 27, né? Cara, eu acho que ele tem uma chance razoável de até a eleição. Sabe? Mas eu não sei. Se ele... Se eu tivesse que dizer a média... Cara, eu dou sei lá, 11 meses pro Andy Burnham cair. Pouco menos de um ano, se eu tivesse que apostar. Mas é tarologia total, né? Vibes, mano. Vibes. Eu vou... Só pra destoar, eu vou votar 6 meses. 6 meses? Acho que vai ser um fiasco. Pois é. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado.